Olá, C21, bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma, professor Anderson falando. Hoje a gente vai ter uma aula curta para falar sobre um conjunto numérico que a gente ainda não trabalhou. Relembrando, né? A gente já trabalhou com o conjunto dos números naturais, aqueles números da contagem. A gente já trabalhou com o conjunto dos números inteiros, aqueles que além dos naturais têm a sua parte, sua versão negativa. A gente já trabalhou com o conjunto dos números racionais, que é aqueles que podem ser escritos na forma de fração, com P pertencente aos inteiros e Q pertencente aos inteiros diferentes de zero, né? Porque eu não posso dividir nada por zero. Então, até o momento, a gente tem um conjunto de números naturais, um conjunto de números inteiros e um conjunto de números racionais. Até aqui está tudo que a gente conhece, de boas, dá para transformar em fração, número decimal, dízima periódica, tudo mais. Mas na última videoaula que a gente teve, a gente estava trabalhando com equações desse tipo. E aí, vocês viam que podia ter duas respostas. Uma positiva e uma negativa. Por quê? Porque o quadrado, quando a operação inversa, vira uma raiz. A questão é, desde B30, que eu digo para vocês que quando uma raiz não é de um número quadrado, quando uma raiz quadrada não é de um número quadrado, ela não existe, ela não pertence ao conjunto. Então, se eu pego lá a raiz do número 5, ela não existe nos naturais. Ela não pertence ao conjunto dos naturais. Ela não pertence ao conjunto dos números inteiros. Porque não tem nenhum número que, multiplicando por ele mesmo, dê 5. Ela não pertence ao conjunto dos números racionais. Porque não tem nenhuma fração que, multiplicando por ela mesma, dê 5. E aí, precisa-se verificar que número é esse. E claro, existem N provas, N métodos, N maneiras diferentes de mostrar essas coisas. Mas eu quero de vocês o seguinte. Eu quero que vocês deem um pause aí, vão até a calculadora do celular, uma calculadora física, sei lá, e façam o seguinte teste para mim. Vocês sabem que a raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Até agora eu disse que a raiz do 2 não pertence aos naturais, nem aos inteiros, nem aos racionais. Nem a do 3. A do 4 existe. É 2, porque 2 vezes 2 é 4. A do 9 existe, porque 3 vezes 3 é 9. Mas quando vocês colocarem esses valores aqui, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8 e raiz de 10, aí na calculadora, vocês vão encontrar uma resposta. Eu quero que vocês preencham isso aqui, dá um pause, preenche isso, e reparem o que está acontecendo nesses números depois da vírgula, tá? Faz isso e a gente já volta, tá? Dá o pause, por favor. Certo? Eu espero que vocês tenham preenchido isso tudo.
né? Tenham dado pausa e tenham preenchido todos. Eu só coloquei a raiz de 2 aqui. Quero que vocês tenham todos eles no caderno até a raiz de 10. E aí, o que acontece? Quando a gente tem as dízimas periódicas, tem um valor que se repete. Quando o número é decimal, ele acaba eventualmente. Mas essas raízes, além do resultado delas ser infinito, não tem repetição, não tem frequência. 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3. Cara, não tem. Não tem nada, isso nunca vai se repetir. Eu posso ir até o infinito, não vai se repetir. E esses valores dessas raízes foi a origem de um novo conjunto numérico chamado de conjunto dos números irracionais. Se os racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, os irracionais são aqueles que não vão poder ser escritos na forma de fração. Eles não são o resultado de uma divisão. Eles são números que vão até o infinito, não tem nenhuma repetição e a gente não tem como escrever de uma forma fracionária, como uma divisão. E eles são muitos. E eles vão preencher as lacunas que o conjunto dos racionais deixou. Tá? Então eu vou ter um novo conjunto aqui. Esse conjunto dos irracionais, por ele ser um conjunto à parte, em geral a gente trata ele como não tendo símbolo, tá? Irracionais. Mas volta e meia aparece um racionais complementar para ser irracionais ou um i mesmo. Um i com barrinha. Tá? Esses dois símbolos aparecem, mas não existe um símbolo oficial para o conjunto dos números irracionais, porque a gente não vai trabalhar só com eles separadinho. Tá? Então eu vou botar aqui esse i ou q complementar, mas ele não engloba aqueles lá. Ele é um conjunto em separado. Tão grande quanto os racionais, tá? Tão grande quanto. Porque não são só as raízes. Eu posso escrever números irracionais. Posso criar um número irracional. Certo? Dá um pause aí, que eu vou apagar ali. E já volto para conversar um pouco mais. Para concluir aqui. Então, se a gente for trabalhar com as equações que a gente estava trabalhando na última videoaula, eu tenho aqui, ó, x² igual a 2. Então, eu posso pensar que esse x é igual a mais ou menos a raiz de 2, que é um número irracional. Eu posso ter a raiz de 2 positiva ou a raiz de 2 negativa. Eu vou parar por aqui. Claro, depois a gente vai ver como é que a gente vai operar com esses números irracionais. E a gente não vai se aprofundar muito, porque a gente está num momento de transição entre o que os governos dizem que a gente tem ou não tem que ensinar. E isso, apesar de ser conteúdo que até ano passado era de 8º ano, a partir desse ano ele é conteúdo de 9º ano. Então eu vou ir fazendo uma transição para a gente não ficar tão perdido assim e não chegar no 9º ano sem ideia nenhuma do que venha a ser conjunto dos números irracionais. Tá? Outros irracionais. Eu posso criar o irracional que eu quiser. Eu posso fazer aqui, ó, 12,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom? E nunca escrever o mesmo número. Eu posso colocar 0,1, 1, 0, 1, 2 zeros, 1, 3 zeros, 1, 4 zeros, 1, 5 zeros, 1. Nunca vai se repetir.
Porque eu estou sempre aumentando o espaço entre um e outro. Então, assim, criar um número irracional, coisa mais barbada que existe. É só fazer uma salada de fruta e dizer que isso nunca vai se repetir. Certo? Mas existem números irracionais com os quais a gente trabalha mais, que são as raízes inexatas, tanto as quadradas quanto as de qualquer outro grau, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, raiz C, não importa. E mais alguns números que são números famosos. O π, o φ e o e. Tá? A gente vai conhecer um pouquinho de curiosidade sobre esses números, mas a atividade de hoje é a seguinte: faça uma pesquisa sobre o número π, encontre seu valor e escreva um parágrafo sobre esse número irracional. Eu quero que vocês façam uma pesquisa e escrevam só um parágrafozinho sobre o que vocês acharam de interessante sobre o número π. Foi isso, faz isso, é usado naquilo, tem a ver com... Não importa. Uma curiosidade que vocês achem interessante sobre o número π. Um parágrafo e o valor dele. Tá? E a gente se vê na próxima aula. É isso? Fotinho, não esquece de me mandar, hein? Tchau, tchau. O pause.